O Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar hoje a validade da chamada desaposentação. Desaposentar é o ato de renunciar ao atual benefício de aposentadoria para conseguir condições mais favoráveis no futuro. A questão terá impacto em 70 mil ações que estão paradas na Justiça à espera da decisão. O INSS entrou com recurso contra a decisão da revisão do benefício de um aposentado. Ele requereu a aposentadoria ao atingir 27 anos de serviço, mas continuou trabalhando e hoje já tem mais de 35 anos de contribuição. O caso teve repercussão geral reconhecida. 123 mil ações de segurados estão na Justiça para obter o direito a trocar a aposentadoria desde 2009. 63 mil só no estado de São Paulo, o que representa mais de 50% do total. Para os especialistas, vai ser preciso uma revisão de todo o sistema previdenciário. Eu acho que o grande problema é o fator previdenciário. O fator previdenciário ele foi criado para estimular as pessoas a adiarem a aposentadoria, mas ele não funciona dessa forma. Ele acaba sendo apenas um redutor do benefício. O que é ruim, as pessoas se aposentam cedo, porém ganhando pouco. E aí, quando elas param de trabalhar de verdade, aí é que elas sentem um drama de ter que viver com um benefício que foi muito reduzido lá atrás. E aí vem a busca da desaposentação. O INSS defende que o fato de o aposentado conseguir alterar o benefício e não devolver o que ganhou enquanto trabalhava, fere o princípio da igualdade e do equilíbrio atuarial e financeiro previsto na Constituição. O relator do caso é o ministro Roberto Barroso. A discussão é se vai ou não o Supremo entender que cabe a revisão desse benefício. E como vai fazer isso? Se vai ter que devolver, né, o que recebeu durante os anos que teve aposentado, já que é desaposentação, ele está voltando atrás da decisão de se aposentar. Outra opção, se o Supremo diz que não vai devolver, mas que vai congelar o fator previdenciário, aí, ou seja, é uma revisão, não é uma desaposentação. E uma terceira possibilidade é o Supremo tomar uma decisão similar ao STJ, dizer que cabe, né, uma revisão completa sem ter que devolver o que já foi recebido. Por que ainda não se aposentou? Porque a gente sai de pires na mão praticamente, né? O benefício, a gente perde muita coisa. Quem aposenta com tempo de serviço não está tendo vantagem muito não. Os meus amigos que aposentou aí com 35 anos de contribuição recebem um salário baixíssimo. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Inclusive esse que acabamos de ver na reportagem agora. Gisele, boa tarde. Sobre o caso da desaposentação, explica para a gente, o aposentado que volta a trabalhar, ele é obrigado a contribuir da mesma forma? Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Existe sim uma previsão na lei de que o aposentado, aquele que permanece trabalhando, que volta a contribuir, ele é um segurado obrigatório da Previdência Social. Então, a Previdência Social, ela, para poder compor o seu patrimônio, ela vai contar com a contribuição não só daqueles que estão na ativa, como daqueles empregados também que já se aposentaram e que, de alguma forma, eles também então contribuem para a composição desse sistema. Então, são os aposentados, os integrantes do regime geral de previdência social, que estão trabalhando ou que voltam a trabalhar, eles também voltam a contribuir para o regime geral de previdência social. Agora, Gisele, qual é o ponto central deste debate que pode ser travado hoje à tarde no plenário do Supremo? Qual é a controvérsia que existe no caso? A controvérsia diz respeito às implicações dessa contribuição. Por qual razão? Porque na lei também existe a previsão de que aquele aposentado que volta a contribuir, ele não vai sofrer nenhum acréscimo na aposentadoria já concedida. O único reflexo dessas contribuições seria em relação à reabilitação, no caso dele estar empregado, ou no auxílio, no auxílio específico, que é no salário família. Então, seriam apenas nessas situações que as contribuições teriam reflexos. Fora dessas, ela não atingiria, então, a questão da aposentadoria que já foi efetivamente concedida. E o que os aposentados buscam? Eles buscam, por meio desse instituto chamado desaposentação,
renunciar ao benefício que foi concedido inicialmente e ter, então, direito a um recálculo dessa aposentadoria com base nas novas contribuições que foram possíveis de serem efetuadas em razão da atividade por ele desempenhada e das contribuições efetivamente que foram prestadas para a Previdência Social. Então, o aposentado, ele busca anular aquele primeiro ato que foi concedido de aposentadoria e, com base nessas novas contribuições, pedir, então, um cálculo de uma nova aposentadoria, levando-se em consideração esses pagamentos efetuados. Agora, Gisele, isso não seria uma revisão de aposentadoria? Existe diferença entre revisão de aposentadoria e desaposentação? A doutrina costuma, sim, fazer uma diferenciação. No que diz respeito à desaposentação, nós não constatamos nenhum erro específico na concessão da aposentadoria. Existe apenas essa situação. Eu era aposentado, estou trabalhando ou continuei trabalhando, voltei a trabalhar e, em razão das novas contribuições, eu quero então um cálculo, eu quero então que essas novas contribuições sejam incluídas no cálculo de uma aposentadoria que foi concedida sem erro algum. Quando eu falo de revisão de aposentadoria, está subentendido então que eu quero revisionar, eu quero rever uma aposentadoria que já foi concedida, mas com base em um erro ou no procedimento, ou um erro de cálculo, ou um erro na constatação do tempo de contribuição. Houve, enfim, um erro que acaba maculando aquela aposentadoria e aí sim incide, então, a questão da revisão. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, ele já julgou o processo com repercussão geral envolvendo a revisão da aposentadoria, na qual ficou decidido que é possível, sim, ao aposentado requerer o benefício mais vantajoso. Então, é possível ele pedir a revisão da aposentadoria, levando-se em consideração o benefício mais vantajoso, se ele, no momento em que já reunia todos os requisitos para aposentar, não requereu, deixou para requerer depois, e aquele pedido de aposentadoria, com base nos critérios que foram analisados, posteriormente não forem tão benéficos para ele, ele pode então escolher quais seriam então as normas que deveriam ser aplicadas, levando-se em consideração o benefício mais vantajoso. Decisão que pode ter impacto aí em milhares de processos, né, Gisele? É verdade. Agora, não é o único caso que está na pauta hoje, né? Fala um pouquinho sobre os demais processos. Não é, nós temos ao todo 11 processos que compõem a pauta, eu chamaria a atenção para 3 em destaque. 2 deles tratam de ações civis originárias em que se discute a demarcação de estados, envolvendo aí estados da Bahia, Goiás, Piauí e Tocantins. E eu tenho também, acho importante mencionar, um processo envolvendo uma matéria tributária que vai falar sobre o cálculo da CONFINS, que é uma contribuição específica para a Seguridade Social e também do PIS. Então, a discussão que se trava neste caso, que vai afetar aí uma série de processos, porque também teve repercussão geral reconhecida, diz respeito à incidência ou não na base de cálculo dessas contribuições do ICMS.